Oi, gente, boa tarde. Hoje o nosso bate-papo é com uma pessoa um assunto super interessante, que eu tenho um super interesse em conhecer um pouco mais, que na verdade eu conheço muito pouco, conheço assim praticamente nada, e eu tô bem curiosa com esse bate-papo, que é com a Silvana Occhialini. Ela é especialista em Feng Shui e ela vai tirar assim todas as dúvidas, deixar a gente bem informada sobre o assunto. Vocês apertem esse aviãozinho, indiquem para as pessoas que vocês acham que possam gostar dessa live para assistirem com a gente. E se quiserem fazer perguntas, a gente também vai estar respondendo aqui, tá bom? Deixa eu ver se a Silvana já está online aqui. Um minutinho só. Oi, Silvana. Oi, tudo bom? Tudo e Deixa eu você? baixar um pouquinho, tudo ótimo. Então tá ótimo. Bom te conhecer pessoalmente. É bom mesmo. Linda demais, hein? Oi? Linda demais. Ah, imagina, obrigada. É, Você também. Silvana, eu estava falando aqui um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, eu fiz uma breve introdução. Falei que você é especialista, né, em Feng Shui, tem um conhecimento bem vasto nesse assunto. Então, eu queria primeiramente que você se apresentasse, contasse um pouco assim sobre você e como que surgiu essa sua busca em conhecer um pouco mais, se aprofundar sobre o assunto do Feng Shui. ótimo. É um prazer para mim estar aqui com você. E olha que interessante. Eu, na época, não tinha nada a ver. Eu fazia vários cursos para aprofundamento espiritual. Sempre fui muito interessada nessa área de tudo que pudesse me levar a ter uma vida melhor. E aí eu fazia curso de tudo, de cabala, de astrologia, de cristais, tudo que viesse eu fazia. Frequentei uma escola iniciática e daí um dia chegou uma pessoa e falou para mim: Nossa, Silvana, eu fiz um curso que tem a sua cara. Isso foi a primeira. Na mesma semana, uma outra pessoa falou a mesma coisa. E aí eu falei: Bom, tem que ver sobre isso. Não pode ser tanta coincidência, né? Encurtar a história, olha só, eu fui, eu quis fazer o curso, um amigo indicou uma professora, eu fui fazer. A professora era uma pessoa muito simplinha, o curso foi muito simplinho, muito basiqueto, mas eu falei, eu adorei isso, e eu vou fazer o curso. Só que eu não tinha dinheiro, olha só, não tinha Nossa. nada, Isso você tinha quantos anos, 30 Silvana? anos atrás. Quantos? 20 30 anos anos atrás. atrás. 30 anos 30 atrás. anos. Então, eu tinha 68 menos 30, 38, né? Aí eu falei, e agora, o que eu faço, né? Eu vou chamar todas as minhas amigas, juntei todo mundo e falei para essa professora, se eu fizer o curso, você me dá um curso de presente? Eu não tinha como pagar, mas eu juntei minhas amigas, todas foram fazer, e elas ficaram encantadas, muitas delas, mas nenhuma seguiu. E eu fui seguindo. Aí eu falei, não, eu preciso fazer o curso com o professor Linhum nos Estados Unidos. Aí eu sabia que ele tinha vindo para o Brasil, que é o mestre, o papa do Feng Shui dessa linha, que chegou até nós aqui no Brasil, que é a linha do budismo tântrico tibetano do chapéu negro. Ele é um lama tibetano, uma santidade. Eu falei, eu preciso ir para lá. Nessa época, eu conheci uma pessoa que me convidou para ir para Nova York, junto com ele. E ele acabou sendo o meu namorado. E nós fomos para Nova York e eu fui fazer o curso com o professor Linho. Justo no dia que precisava ir, era o dia que o professor Linho estava em Nova York. Né? Aquelas coisas maravilhosas. Sei. Aquelas coisas que ninguém Aí explica. chego em Nova York,
e eu tinha conhecido uma pessoa no avião, e ela me falou de uma pessoa que ajudava a trazer coisas para o Brasil, e nessa época essa pessoa teve interesse e falou, eu vou lá, vou conhecer essa tal pessoa. Conclusão, nós fomos na loja, no lugar dessa pessoa, era uma brasileira, e ela perguntou o que eu fazia. Eu falei, você não deve saber, né? Feng Shui. Ela falou, como? Eu estudo Feng Shui há 2 anos. E hoje à noite tem a palestra da Nancy Santo Pietro. E eu, o Uau, livro da Nancy, para ir assistir a palestra dela. uau. Eu logo pedi para ela marcar, e assim foram as sincronicidades. Quando a Nancy estava falando na palestra, no Central Park, eu fiquei assim, uau, ela está falando a mesma coisa que eu. Parece minha alma gêmea. É Uhum. impressionante, do mesmo jeito. Saí, quando terminou a palestra, ela veio conversar comigo, essa pessoa foi e me apresentou. Ela falou, você é brasileira? Então, você não quer ser minha representante no Brasil? Conclusão, me deu a representação dela, ela era best-seller de vendas. Foi assim que começou tudo. Então, Nossa, começou com super pé direito, né? você sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer sincronicidades. E quando você está no seu caminho certo, quando você está cumprindo o seu Dharma, a sua missão de vida, tudo se abre à sua frente. Tudo, tudo, tudo. Então eu digo assim, pede para o seu divino para você encontrar o seu caminho. Qual é o seu caminho? O que é melhor para você fazer agora? E Uhum. aí ele começa a abrir as portas, mas você tem que ficar esperto e escutar, né? Não vai aqui. Na época, olha só, eu era decoradora. Uhum. E não falava, era esse o nome que a gente usava. E eu trabalhava, tinha muitos clientes, mas de repente todos os meus clientes sumiram. Todos, não sobrou nenhum. Uhum. Conclusão, você tem que fazer isso. E Não era, não era aquilo, né? Tava no caminho errado. meu pai falava, mas você não pode largar a decoração, porque você, assim que você ganha dinheiro, esse negócio de Feng Shui não vai dar dinheiro, não sei o quê. Bom, a vida foi indo, foi indo. Eu fui fazer todos os cursos nos Estados Unidos, fui me aprofundar. Quando eu achava que não tinha o dinheiro para ir, o dinheiro aparecia. E eu Uhum. cuidei, criei meus 2 filhos. Que Eu tenho uma maravilha. vida totalmente diferente e o mais legal de tudo é que eu moro hoje no mesmo apartamento que eu cheguei de volta para São Paulo, quando eu me Uhum. separei do meu primeiro marido com os meus 2 filhos, Uhum. desesperada. Eu lembro que eu sentei aqui no chão da minha sala e eu chorei. Não tinha móveis, não tinha nada. Eu sentei e chorei. Eu falei, e agora? Eu Uhum. não sabia como eu ia pagar minhas contas, como eu ia fazer. Então, eu digo assim, o Feng Shui te traz possibilidades para você mudar de fato a sua vida. É por isso que eu estou contando. Uhum. Porque abre uma frente de possibilidades, as coisas começam a cair na sua vida na hora certa, no momento certo. O Feng Shui te ajuda a conquistar tudo. Esquece aquele negócio de pôr corzinha na parede, que às vezes eu fico Aham, aqui aham. brava. Com, Eu fico sim. brava, sabe? Pelas pessoas que não entendem sobre o assunto, né? Eu não entendo, assim, praticamente nada. Vou querer fazer trabalho com você, assim, porque eu também me separei, etc. Minha vida precisa fluir de alguma forma. Mas isso é um outro assunto que a gente vai levar. E assim começou, então, a sua história com o Feng Shui. E me fala, Silvana, pra gente, então, o que vem a ser o Feng Shui? O que é o Feng Shui? E da onde ele vem? Feng Shui vem da China, Feng Shui é chinês, e ele traz toda essa cultura, a filosofia, as técnicas dessa linhagem do budismo tântrico tibetano, que a gente fala chapéu preto, mas as pessoas também ignoram o fato que existem dentro dessa linhagem a escola de medicina, a escola de acupuntura, e cada um deles tem, o mestre dessa linha, tem um chapéuzinho que é de uma cor. O da Uhum, linha do Feng Shui é chapéu preto. Então, eles já chegaram até a fazer comentários
vamos dizer, com pouca informação, uma pessoa que ignora os fatos, ela acaba se prendendo às informações que ela tem, né? Então, acaba, como que eu vou te falar? Criando uma imagem errada, né? Uma imagem que não é verdadeira. Veja bem, precisa entender um pouquinho mais antes da gente fazer qualquer tipo de julgamento sempre, né? Julgar Claro. o outro é muito fácil. Então, eu lembro que logo que eu comecei, as pessoas começaram a ficar bravas, porque eles queriam que fosse o Feng Shui da bússola, porque aquele funcionava. E eu fui fazer. Aliás, eu fiz todas as escolas, até para que eu pudesse estar informada e saber o que eu queria de fato na minha vida. Né? O que eu quero para a minha vida. Aí eu fui fazer essas escolas, eu fiz a da bússola, eu fiz a da bússola invertida, porque na China, o norte para eles são os ventos frios, é o frio, né? E para nós, como nós estamos no hemisfério sul, é invertido, é o contrário. Então, tudo que a bússola fala é exatamente o oposto para a gente. Na minha informação, isso não cabia, não fazia muito sentido. E por que eu escolhi essa linha do budismo tântrico tibetano? Que ela trabalha com filosofia, ela trabalha com técnicas, ela trabalha com ensinamentos, mas ela trabalha também com curas transcendentais. E aí, quando eu conheci as curas transcendentais, o que é transcendental? É aquilo que vai além da sua mente racional. Que transcende os pensamentos, né? Transcende. Ela vai trabalhar em outra dimensão. E isso, com certeza, é muito mais forte. É por isso que eu continuo apaixonada. Eu nunca Ai, que pensei que eu maravilha. fosse fazer esse trabalho na minha vida, nunca. E eu trabalhava, como eu te falei, fazendo decoração para as pessoas. Já tinha tido uma empresa de construção, uma construtora. Eu construía Um casas. sofrimento. Um Então, sofrimento, né, Silvana? eu fazia casas para a gente vender, a gente construía para alugar, para vender. Então, era a minha exigência, né? Então, eu construí uma casa que era minha também, e eu era chefe de obras, né? E eu fazia tudo. Na verdade, isso tudo me trouxe uma base muito boa para que eu pudesse continuar trabalhando com Feng Shui, né? E entendendo os espaços, entendendo o corpo da casa, entendendo que a casa tem uma alma. Ela tem um corpo e uma alma, né? E a casa fala o tempo todo. Ela fala o tempo todo. Ela diz para você o que você precisa, aonde são as faltas. E eu acabei, ao longo de todos esses anos, desenvolvendo e me sensibilizando, desenvolvendo a minha percepção, o meu olhar para os espaços, para que eu pudesse enxergar aonde eu posso ajudar aquela pessoa a mudar de vida. Aonde eu posso tocar a vida daquela pessoa para que ela cresça, para que ela evolua, para que ela tenha dinheiro, para que ela tenha um bom trabalho, para que ela se sinta realizada, para que ela tenha amor na sua vida, saúde, para que ela se dê bem com seus filhos, enfim, nossa vida, né? Todas essas áreas que são importantes para nós, Renata. E Silvana, e de uma forma prática, né? Como que a gente pode fazer, por exemplo? Vou te dar um exemplo assim meu, porque é mais fácil de eu poder entender, e acho que as pessoas também. Eu me mudei há pouco tempo para uma casa que não é minha, né? Uma casa alugada. E a energia que existe dentro desta casa, eu posso carregá-la ou simplesmente a forma que eu distribuí os meus móveis, da forma que eu montei, eu já consigo modificar. Porque assim, é até curioso, hoje eu tô com um vazamento na minha casa, que surgiu, só que é um vazamento que já existia da proprietária. Isso é uma coisa que eu estou carregando, que veio da pessoa que morava aqui, ou é algo que eu tenho, assim, como que funciona isso do imóvel ou as coisas que eu coloco?
como que a gente consegue administrar isso para o dia a dia prático assim, da nossa vida? Bom, eu vou falar primeiramente desse fator vazamento, né? E também, no momento em que você vai alugar a casa, você vai comprar uma casa, um apartamento, uma empresa, um escritório, enfim, você está conectado naquela energia. Aquele problema que você vai ter que passar na vida vai acontecer. O Feng Shui vai ajudar você a sobrepor essa etapa, né? Então, a vida da gente não é sempre igualzinha, não é sempre linear. Impossível. Senão a gente nem precisava estar aqui. Estava lá em cima, batendo Claro. asinha com os anjinhos e estava ótimo. Aqui, a gente tem que trabalhar alguma coisa todos os dias. Todos os dias. Então, o que vem antes? O que vem antes? Vem o problema ou vem a causa? Não sei. Eu sei que é uma atração. Por exemplo, quando eu contrato um arquiteto, provavelmente eu vou contratar o arquiteto que tem os mesmos problemas que eu, porque ele vai passar para minha casa aqueles problemas que eu tenho que passar ou aqueles que eu já estou passando e que eu vou continuar passando. Então, eu vejo a vida dos meus clientes, né, do lado de fora. Eu não estou fazendo um trabalho para vir a julgar as pessoas, mas para ajudá-las a poder mudar de padrões, facilitar a vida delas, tirar as pedras do caminho, né? Você me falou de vazamento. Vazamentos têm a ver com perdas financeiras e com emoções, né? Eu vou contar que não é um segredo, mas é uma coisa que acontece para todo mundo. Eu tive já 3 vezes o banheiro da minha vizinha de cima, eu moro num apartamento, por 3 vezes quebraram, sei lá, estourou os canos, molhou todo o banheiro de hóspedes. Ficou um horror, um cheiro horroroso na minha casa. Tudo bem, eles foram, consertaram até achar, porque às vezes vazamento você É não um encontra terror. fácil, né? E enquanto isso você fica chateada, a gente fica se sentindo mal porque as coisas estão estragando, o cheiro de mofo, parará, parará. Então, o que eu falo? Existe um momento em que tudo é facilitado para você receber esse benefício, certo? E aí a pessoa encontra o lugar, aí as coisas da sua vida fluem de uma forma gostosa e você vai mudando. Não é que nunca mais, eu fiz Feng Shui, então agora eu vou ser feliz para sempre. Quem me dera, né? Quem me É. dera. A gente nunca vai ter isso. E outra, houve uma consideração que muitas pessoas estão fazendo, estão usando o Feng Shui como uma forma de você pintar a parede dos lugares. Claro, não tem nada a ver. É uma forma um pouco simplista. Alguém falou para elas que era dessa forma. E eles estão passando como se fosse uma formação profissional para ensinar as pessoas a fazerem isso dando consultoria. Não é isso, gente. Quando você, como consultor, eu vou falar de mim, quando eu pego a planta de uma casa, eu sei o que a pessoa está passando. Eu vejo a Que dificuldade. E coisa. é muito interessante que eu peço para a pessoa responder um questionário. Quando eu leio o questionário, que ela está falando qual é a dificuldade, eu vejo ali, está na planta, e eu mostro para ela. E aquilo faz sentido para ela, porque eu não estou inventando. É a pura realidade. Então, ela passa a gostar mais do Feng Shui. E no começo, quem vinham eram só as mulheres, né? As mulheres têm mais sensibilidade para esse tipo de coisas. Os homens não vinham. Eles começaram a vir quando começou a mexer com o bolso deles. Quando começou, as mulheres fizeram o trabalho de Feng Shui, e aí os maridos gostaram muito porque ele começou a ganhar mais dinheiro, né? E tem um outro problema também na sua pergunta ainda, existe também uma outra coisa, Renata. Existe a energia dos antigos moradores daquele lugar, ou aquelas pessoas que estavam naquele lugar. Pode ser uma loja. Se a empresa foi mal,
É como se você vestisse a mesma roupa daquela pessoa com a energia ruim, tá? Você Então, está e como se livrar disso, Silvana? Então, existem várias formas, várias formas. Eu acabei também estudando uma outra mestra maravilhosa nos Estados Unidos, chamada Denise Lee. Ela é conhecida mundialmente e ela, assim, eu sou apaixonada por ela, ela é a minha fada madrinha, né? Uhum. E ela é, assim, a mestra das energias. E ela acabou me escolhendo como a única pessoa no mundo inteiro para dar o curso em nome dela. Ela me deu de presente um curso onde eu dou formação profissional em cerimônias sagradas. Eu ensino as pessoas a fazerem cerimônias. Ou eu faço ou eu ensino. Eu acho assim, tudo que eu tenho e que eu sei, eu vou passar para as pessoas. Muitas pessoas têm que saber e ajudar outras tantas pessoas, né? Uhum. Então, existem técnicas mais, vamos dizer, simples de fazer para algumas situações, e existem outras que a gente tem que fazer uma bênção mais forte. Então, vou dar um exemplo, né? Se você me permite, eu vou falando, hein? Se você me deixar, eu vou. Claro, claro, depois eu volto nas perguntas. Aí, eu tinha um apartamento que era para alugar, era um flat. E esse flat nunca alugava. Quando alugava era um desespero. A pessoa não pagava, ficava 6 meses sem pagar, não podia entrar no apartamento, não podia tirar as coisas. Olha, uma tragédia. Até que um dia, quando a pessoa saiu, eu falei, olha, eu faço para todo mundo, por que eu não faço no meu apartamento? Eu fui lá Uhum. fazer. Chamava-se Ópera, um flat. E, naquela época, tinha havido um suicídio de uma pessoa muito famosa da sociedade Uhum. de São Paulo, paulistana. E eu não liguei, não conectei os fatos. Era o apartamento que eu tinha comprado. Nossa. Eu fui lá, eu fiz a cerimônia, encurtando bastante a conversa. Uma semana depois, a mãe de uma amiga da minha filha perguntou se o apartamento estava disponível. Ela alugou, morou muito tempo, e daí eu já estava cansada, eu queria vender o apartamento. Ela me ofereceu, olha, eu quero comprar seu apartamento, pagou total, o valor total do apartamento, não pediu um desconto, nada. Com o fundo de garantia dela, ela comprou o apartamento. Ou Então, seja, sabe o que é? ao... Transmutou a energia, mudou, acabou aquela energia negativa daquela pessoa suicida. Ela se Nossa, atirou lá de pesadíssimo, cima. pesadíssimo. Você já imaginou quanto tempo ele ficou desesperado, né? Quanto Né? tempo ele ficou desesperado a ponto de Que querer se coisa. matar, né? E Então, aquelas paredes, aquilo tudo estava super carregado, né, fica Silvana? impregnado nela, nas paredes, fica impregnado nos espaços. Então, existem momentos que é bom você fazer uma limpeza mesmo. Uma empresa que foi mal sucedida, que teve problemas financeiros, antes de você alugar, comprar, tem que fazer limpeza. Tem que fazer Uhum. uma bênção, tem que fazer uma cerimônia, mas é uma coisa forte. Eu não faço sempre, eu Uhum. não faço sempre, faço só de vez em quando precisa muito, mas isso é muito, muito bom fazer. Mas você sente que a pessoa está precisando ou o Não, espaço, ou tanto faz? eu uso a radiestesia como forma de detectar. Eu sinto Uhum. já hoje, quando eu entro no espaço, eu percebo. Mas aí Uhum. eu vou conferir, através da radiestesia, eu penduro, e eu verifico que aquele espaço está com uma energia espiritual negativa. Às vezes, Uhum. apartamentos, casas que ficaram desabitados por muito tempo, eles têm esse problema. Acabam ficando com uma energia muito densa e de energia de espíritos mesmo, sabe? Uhum. Uhum. Então, aí voltamos a fazer as bênçãos, tudo. Já tive gente que só com uma bênção conseguiu fazer reverter a sua falta de prosperidade mesmo. Estava muito difícil, ela estava com muita energia espiritual negativa na casa dela. Então, muitas pessoas, eu falo, eu já aconselho, olha, vamos fazer a bênção, primeira coisa, porque
Você vai ver o que vai acontecer. E tem alguns clientes que falam assim, Silvana, depois que você fez a bênção, as minhas vendas dobraram. Então, eles marcam cada 6 meses. Mas eu falei, mas não precisa, tá bom, Tanto. acabamos de limpar. Não, não, eu quero que você faça outra. Tá bom, então vamos fazer. Que maravilha. Silvana, deixa eu te perguntar algumas coisas do Feng Shui, de coisas práticas Sim. para a gente poder ajudar as pessoas que estão na casa delas. O que, assim, por exemplo, que a gente não pode fazer de jeito nenhum na nossa casa? Eu sei que obstruir caminhos, colocar um móvel em frente de uma passagem. Fala assim pra gente algumas coisas assim, não podemos fazer de jeito nenhum. Isso assim, acaba com a energia da sua casa. Bom, a primeira coisa é você entrar em qualquer lugar e ter uma barreira. Só que o problema das pessoas, assim como a gente não consegue ver os nossos próprios defeitos, a pessoa não consegue ver os defeitos do Feng Shui na casa dela. Tá Uhum. lá, mas ela fala que não é. E é uma barreira, né? Então eu Mas tive o que, uma, por exemplo? por exemplo, você ter um sofá de costas para a porta ou um móvel logo na frente da porta, na frente mesmo, que você tem que desviar para o lado, mas eles falam assim, eles dão uma desculpa, que sempre é a mesma, né? Uhum. Mas dá para eu passar, dá para eu passar, eu estou passando livremente. Não, ele tem que virar para passar. Ele não pode ir reto, ele tem que desviar para continuar reto, Mas isso na entrada principal, em na, todos os na lugares. porta, em Em todos os ambientes. todos os ambientes. E normalmente, quem tem na porta repete, porque é um padrão. Ela vai ter em todos os ambientes. E você vai indo, é muito engraçado. Então, a pessoa que coloca numa passagem, tem a abertura da porta, deixa livre. E vai colocar Uhum. o móvel uma distância bem suficiente para que não interrompa o seu caminhar, o caminhar da energia Ti. Eu digo que a senhora Ti, que a senhora energia, é uma mulher. Eu falo que ela é uma chinesa que entra na sua casa e ela vai reparando em tudo que você tem, né? E se ela tem logo uma barreira, ela fica limitada. Ela percebe aquilo e para. Então, essa limitação acaba sendo enviada para o seu subconsciente e você começa a ter tropeços na vida. Dificuldades que você não precisava ter, não é? É isso Uhum. que as pessoas não entendem. Teve uma pessoa que eu pedi, por favor, não deixa o sofá de costas, experimenta. Bom, tanto eu fiz que ela retirou o sofá, ela tinha me chamado para fazer o quarto do bebê que estava para nascer. E aí ela me chamou, eu fiz, para à noite, eu tinha falado para ela tirar o sofá de costas. À noite, ela e o marido tiraram ela gravidésima de 9 meses e Empurrando. empurraram o sofá. No dia seguinte, o marido dela recebeu um valor que uma pessoa estava devendo, que ele já tinha até desconsiderado um valor altíssimo. E ele mandou me agradecer muito. Eu falei, gente, que custa você mudar o sofá de lugar? Que Sim. custa? Tem gente que inventa. Eu chamo de invenzione. Invenzione é quando uma pessoa acha que teve uma cura para resolver o problema dela de fazer um projeto, ela coloca um aparador atrás do sofá, mas o sofá continua de costas. Sabe o que quer dizer o símbolo de ficar de costas? É que você não está vendo o que vai acontecer na sua vida. O que vai acontecer é nas suas costas. Você perde oportunidades e você ganha traições. Então, para que fazer? Né? Já que você ficou sabendo, que você teve a oportunidade de saber, vamos dar ouvidos, né? Se esse conhecimento chegou até você. Mas, por exemplo, aqui eu tenho uma passagem, olha. Eu tenho ali duas poltronas. Aham. Aquilo é problema? Eu não sei onde está a sua porta. Do lado, tem um hall de entrada do lado, e aí tem essas duas poltronas que ficam De costas para a entrada. de costas para a entrada. Tá. Quando eu vejo isso, eu sei que esteticamente eu gosto das coisas bem retinhas, tá? Mas eu vou dizer para você, experimenta. Ou muda de lado,
ali poderia ter um banco, um puff, alguma coisa assim. Tá certo que elas são bem vazadas, mas São existe vazadas. um impedimento para entrar a energia naquele lugar. Então, Uhum. uma coisa que eu posso sugerir é que você, se possível, coloque uma para um lado, de forma que dê. O que é importante, assim, quando você vai entrar no espaço, o espaço tem que te abraçar. Você tem que Uhum. entrar e você tem que sentir esse abraço. Se você sentir que tem uma certa dificuldade, é como uma cerca, sabe? Eu não posso receber. Não custa nada, experimenta. Se der certo, ótimo. Se não der certo, volta tudo para o lugar. Não vai perder nada com Vou isso, fazer né? uma tentativa. Vou trocar Tenta, de. Já imaginei aqui como que eu vou tentar. tenta. Tenho certeza que dá certo. Você tem bom gosto, você é criativa e vai ficar muito bonito o seu E, por espaço. exemplo, um móvel que você não usa na sua casa, ele está desmontado em algum lugar. Se você vai aproveitar para guardar para um outro espaço que você pretende mudar, não tem problema, Não tem desde que problema. esteja em ordem, né? Uhum. Eu tenho os excessos, né? Eu fui ver a casa de uma mulher, ela tinha 4 camas de casal desmontadas, encostadas na parede. O que ela vai Uhum, fazer uhum. com 4 camas de casal? Fala, Nada. nada, nada. Porque não tinha nem onde pôr. Então, assim, Mas isso presta atrai atenção. energia negativa? Isso segura algum fluxo energético? Sim, tralhas seguram. Outra coisa que segura é o mal-estar de você entrar no seu espaço e ver bagunça, né? Uhum. Então, já vai chegando, vai deixando as coisas, vai bagunçando tudo, a sua vida fica assim, fica uma bagunça, fica esse Sim. caos, né? Então, começa por colocar em ordem as suas coisas. Eu digo, às vezes ter uma poltrona ou um apoio no quarto não é muito bom, porque você vai acabando, amanhã eu guardo, depois da manhã eu guardo, e vai deixando. E a coisa vai Uhum. amontoando uma roupa em cima da outra. Então, o fato de você olhar já te incomoda. Você quer Uhum. tirar aquilo do lugar, mas você não tem nem a vontade, não, eu estou aqui, não vem ninguém. Mas é para você, é sua casa, é para você mesmo, não é? Uhum. Sim. Então, isso que é importante. Então, limpeza, organização, manutenção, sim, isso tem que cuidar. E outra, só ter móveis e peças que você gosta. Eu vou dar um exemplo. Um dia, eu fui fazer uma limpeza na minha estante, na prateleira. E na última prateleira, eu gostava de quadro naif. E eu comprava os quadrinhos, eu achava lindinhos, né? Uhum. E eu tinha posto lá em cima, na minha prateleira. Quando eu fui limpar, eu vi que atrás estava escrito o enterro. E era um enterro e eu não tinha me dado conta. Eu não tinha me dado conta. Eu troquei por um que tinha a ver com a área do sucesso, para ter realização profissional. E mudou. Muda. Sabe o que muda? No momento em que você tem essa conexão, você manda vibrações da sua mente para o universo. Existe uma coisa que a gente ainda não entende, que você comanda esses estímulos para o universo. Uhum. O Feng Shui, segundo o meu ponto de vista, é uma forma da gente enviar os nossos desejos, as nossas conexões para o universo. E volta rápido, por conta das curas transcendentais. Aqui tem uma pergunta interessante que bastante gente deve ter essa curiosidade, que espelho na entrada corta a entrada Não. de energias. Todo mundo tem Ai, também essa ideia de espelhos, né? pelo Ou não tem contrário, nada a ver? o espelho é muito bom. O espelho serve para muitas coisas. Depende para que ele vai ser usado. Você vai colocar a sua vontade. Por isso que as curas transcendentais são espetaculares. Uhum. Quando você coloca um espelho, que, vamos supor, você entrou, tem uma parede logo na frente. Minha filha, vai ter dificuldade mesmo. Não vai mudar. Então, Uhum. vamos colocar um espelhão. Com certeza, pode me mandar 1% você ganhar a mais, que eu vou ficar rica de tudo que eu já ensinei de bom para as pessoas. Eu Uhum. falo para todo mundo, eu vou ficar milionária se vocês me derem 0,01% do que você ganhou a mais depois que eu fiz as curas para você.
É Aham. verdade. Por quê? Não custa, experimenta, não tem nada a ver. O espelho é muito bom. Ele serve também para atrair coisas boas. Ele serve também para mandar embora as coisas A ruins. energia ruim, se alguém entra, chega com uma Depende. energia, reflete na pessoa, né? Sabe o que, que depende, Renata? Depende da sua intenção. Se você colocou, qual foi a intenção? Se foi a intenção de mandar as coisas ruins embora, ótimo. Quando você manda as coisas ruins, você não está mandando as boas. Depende do que você pensa, certo? Uhum. Ou você está atraindo as boas, né? Seria Ou, esse olhar? na verdade, eu sempre que coloco alguma coisa, eu coloco a intenção. Se eu vou acender uma vela, já me falaram, não, acender vela não é bom dentro de casa. Toda vez que você Eu acende adoro uma, vela. você acende com um propósito e você pede permissão ao apagar. Todas as vezes. Uhum. Ah, E é não sabia. muito legal fazer isso. Que Todas as bacana. vezes eu acendo a vela e eu entrego ou para aquele santinho, ou para o meu mestre, ou para os meus guias espirituais. Eu ofereço. Pode ser até para um jantar de amor. Faça Uhum. isso com a intenção, você vai ver que legal que vai ser. Ah, que bacana. E antes de apagar, pede permissão. Porque tem as salamandras do fogo que elas vão ficar tristes, que elas não vão poder mais ficar liberadas, né? E existe Uhum. tanta coisa bonita para a gente falar. Ah, que bacana. E Silvana, e assim, me fala coisas que a gente pode fazer eu perguntei, né, coisas que a gente não poderia, então, obstruir espaços, etc. E coisas que a gente pode estar fazendo para Para melhorar, trazer coisas para melhorar. Se tá? plantas, me fala um pouco de Plantação, plantas e se pode cortar planta, se não pode cortar planta, se pode pôr planta flor cortada, como que funciona isso? Ajuda a gente a melhorar nossas casas. O que que a gente poderia fazer assim? Lógico que não seria um trabalho completo feito por você, lógico, mas coisas fáceis para a gente poder ajudar mas no nosso dia a dia. qualquer planta é maravilhosa desde que você olhe para ela e goste. Que você diga Uhum, que linda que você é, que energia. As plantas emanam uma energia incrível. Quando eu trabalho com os dual rods, que são duas varetinhas, quando eu chego perto das plantas, abre assim, dá para ver, sentir a aura da planta. Então, uhum. as plantas, elas trazem energia de vida para você. É maravilhoso. Então, qualquer planta. Existem plantas que são melhores para um lugar, para o outro, mas, gente, não precisa, porque às vezes não tem insolação. Eu digo, precisa dessa planta, mas essa planta não cabe ali naquele lugar. Ou não faz sentido naquele lugar, porque ela precisa de muito sol e ali não, só tem sombra. Então, coloca uma planta que você goste muito, né? Então, tem algumas que eu, pessoalmente, não curto. E eu não vou sugerir para ninguém pôr. Eu Uhum. prefiro outras. Eu prefiro aquelas que sejam mais cheinhas, mais cheias de vitalidade. Não gosto de planta tipo espada, tipo coisa. Mas é uma coisa minha. Mas se a pessoa gosta e ela é vital, ótimo. Elas mudam de fato a energia das casas. Flor em vaso, excelente. Excelente também. Nossa, eu fico tão feliz quando eu coloco as flores na minha casa. Eu adoro. Ela eleva de fato a vibração do espaço, né? Exato, eu fico também super feliz quando eu faço arranjos aqui em casa, que eu coloco flores. E aqui eu tenho um jardim bonito e ele dá tanta flor. Você coloca Olha aí, que lindo. orquídea na árvore. Outro dia deu 3 cachos de orquídeas assim. Eu falei, gente, que energia boa. Vem passarinho. Eu percebo sabe, tudo floresce nesse jardim. É um sinal, acho que maravilhoso, né? Maravilhoso, espetacular. Quando você consegue atrair os pássaros, gente, é porque a energia está muito boa. Borboleta, melhor ainda. Ah, E borboleta. beija-flor, melhor ainda, né? Ah, que E, bacana. as borboletas vêm quando o espaço é muito bom. Também libélulas, precisa ter uma energia muito, muito boa, senão elas não vêm. Vou contar uma Uhum, historinha que eu fui em março, antes do corona, já estava meio ruim, mas ainda não tinha fechado tudo. Eu uhum, fui para a Índia
E eu fui lá no espaço onde os meus mestres, que são dois avatares, eles foram, viveram, estiveram lá chama de huts. São dois chalezinhos bem pequiticos, que cabe uma pessoa, 5 pessoas dentro, no máximo, apertadinho. Uhum. Hoje é fechado, a gente não pode entrar. E lá do lado de fora eu via, juro por Deus, eu vi bilhões de libélulas e borboletas lá. Era uma massa de libélulas e borboletas. Eu nunca Que lindo. vi algo igual. É inenarrável. Então, quando a vibração está alta, a sua casa atrai pássaros, atrai animais, atrai borboletas, né? É Uhum. espetacular. Eu tenho um chalezinho na montanha. Quando eu vou para lá, os passarinhos entram dentro de casa. Às vezes Ah, meu que marido lindo. fica assustado. Olha, olha, tem um bicho, tem um bicho. Não, um passarinho que entrou bonitinho, ficou lá na sala, curtindo, embaixo da mesinha de centro. Então, assim, quando a sua casa tem uma boa energia, os animais vão adorar ficar lá dentro. Os cachorros querem entrar, querem ficar. Todos os animais Uhum. nos adoram, né? Hoje tinha E um animais, passarinho aqui fora, gordinho, assim, com o peito todo estufado. Eu fui lá e falei, nossa, que passarinho lindo. Tava ali tá no vendo? jardim. É, dá uma Coloca felicidade. comidinha para eles, sabe? Uhum. Coloca, eles gostam, eu como mamão, eu dou o resto do mamão, eu corto mais assim, deixando mais para eles. Eles Uhum. adoram, adoram. Comer Uhum. banana, sabe? Coloca para os bichinhos. Gente, que divertido que é. E Muito o que divertido. mais, Silvana, que a gente pode fazer, assim, para ajudar essa vibração boa? Olha, uma coisa É... muito, muito legal que eu toco sempre na mesma tecla e vou continuar tocando é que esses colchões de molas, coitadinhos, eles não fazem bem para a nossa saúde. Eu fiz vários congressos na Europa, com vários especialistas europeus. Na Europa não existe isso. O colchão de molas é muito ruim. Não tinha Então, a mínima ideia disso. no momento em que for comprar um colchão, compra aquele que a NASA desenvolveu, que é o viscoelástico, ou algum tipo de espuma, não sei como chama. Eles não têm, tudo bem, você tem que deixar uns dias aberto no ar puro para você poder utilizar, mas não a mola ela conduz a energia o tempo todo enquanto você está dormindo. Se você colocar uma bússola em cima de um colchão de molas, ela fica doidinha, fica virando. Então, Fala, o meu colchão é de mola. quando você trocar, troca, né? E eu vou dar uma dica para as mulheres. As mulheres adoram, deve ter bastante mulheres escutando a gente. Sim, sim. Eu coloco, eu digo para as pessoas não colocarem camas, o cama box separada, porque aí o casal se separa. E aquela Ah, cama de 2 por 2, sabe aquela cama de 2 por 2? Ela sim. vai para uma praça, né? O casal nem se encontra. Eu vou contar uma que essa eu acho uma reflexão para todo mundo. Quando os nossos avós casaram, a cama deles era 1,40 e eles ficaram casados pro resto da vida. Aí, na época que eu casei, eu comprei a cama 1,60. Nossa, era demais, né? Aham, Queen. Aí o Queen já era o máximo. Aí veio o King King. e ficou grande. E os casais mais separados ainda e mais separados. E agora o Extra King. Agora é o Super King, exato. 2 e 3. A pessoa não consegue ficar nem 6 meses casada, né? Mas é verdade, eu tenho a minha cama é Super King com molas. Separada, né? Na Mas medida que e eu vejo você que eu for, durmo no cantinho assim da cama. A gente não usa a cama toda, que minha filha dorme usa. algumas vezes comigo. Você dorme assim no cantinho, encolhidinha. Não precisa de uma Uma cama outra, tão grande, né? uma outra coisa bem importante é cabeceira na cama. Tá na moda fazer um painel, mas o painel não é cabeceira. Cabeceira é cabeceira. Cabeceira é aquele antigamente a gente usava cama com cabeceira. Faz uma Uhum. cabeceira bem bonita, uma cabeceira estofada, fechada, não de ferro.
né? Uhum. Ferro não é bom. Então, uma cabeceira bem bonita, que te aconchega, que te dê proteção. A cabeceira traz proteção para a sua vida. Eu gosto de falar da minha filha que Então, cabeceira estofada, não pode painel ser de madeira. estofada. Não, painel é painel, tem outro nome, né? Uhum. Painel não é cabeceira. Então, também cama box é pior. O ideal seria uma cama com Cama, cama, estrado. estrado. Manda Como era? fazer, sabe, aquela bonitona no marceneiro, porque às vezes você compra uma cama que faz. Ela te dá instabilidade. A minha filha estava com uma cama mole, molenga. Eu falei, não, agora eu vou comprar uma cama direitinho para ela. Ela pediu para fazer reforma no quarto dela. Eu fiz uma cama linda, com a cabeceira estofada, reformei todo o quarto, ficou uma graça. Uhum. 3 meses depois, ela encontrou um novo emprego, que ela tinha pedido demissão, um emprego para ganhar o dobro, conheceu uma pessoa, ela já estava preocupadíssima, ela falou para mim, mãe, eu vou virar titia. Com 28 anos, eu não tinha casado, todas as amigas casadas, e ela falou, eu preciso casar. Quantos anos ela tinha? Ela tinha 28 na Ah, época. nova ainda. É. Aí ela conheceu um rapaz nessa empresa que ela foi trabalhar. Eles estão casados há 13 anos, eu acho, 12 anos. Que Você vê o maravilha. que valeu a reforma do quarto dela com uma cama de casal segura, com Que ótimo. cabeceira forte, rígida, não se mexe, não dá insegurança, instabilidade. Outra coisa, eu acho lindo fazer a casa com cinza, mas o cinza tem que compor com alguma coisa para trazer alegria, trazer energia. Senão a casa fica tudo triste. Parece que você abriu a janela, tá um dia cinza, tá um dia nublado. Fica Uhum. Tem que ter um triste, não sabe. contraste com alguma coisa, né, Então, põe uma Silvana? cor, sabe? Tem que pôr o ideal, Renata. É assim, do fundo do meu coração, eu adoraria que todos os arquitetos soubessem o que é de fato o Feng Shui. Porque a hora que souber, vai ser tão fantástico para a vida dele, como vai Uhum. ser fantástico para a vida dos seus clientes. Mas é fantástico. A gente poderia tentar fazer um grupo de fazer um curso com você de alguns Então, designers de interiores, faça arquitetos. curso, pode organizar, que eu vou ter o maior prazer, tá? Sim. Eu Uhum. O dou. mínimo seria quantas pessoas, Silvana? Então, agora eu estou dando cursos online, tá? Uhum. Então, eu já tenho um curso marcado. Eu tenho algumas coisas legais para falar para você, mas assim, tem o curso online e tem um online ao vivo comigo. Então, ao vivo, te dá a possibilidade de você fazer toda a formação profissional. Tem Forma- bastante gente aqui falando, alguns arquitetos, tudo que adoraria, excelente ideia. Quem quiser, então, gente, que a gente possa fazer um curso, me manda um direct, a gente tenta organizar um curso com Pode organizar. designers e arquitetos. A Eu gente vou tenta. ter muito prazer de receber os arquitetos, porque assim, eu acho que primeira coisa tem que fazer sentido na sua cabeça. Se Sim, aquele assunto claro. você perceber que vai fazer bem para você, que cai a ficha, puxa, como eu não vi isso Exato. antes, né? Uhum, Como uhum. colocar, como está na moda, a mesa de jantar encostada na parede. Você tirou o lugar de quem? Fala para mim, Renata. Quem é o lugar? De quem é o lugar da cabeceira? Uhum. Quem? Do chefe da família. Uhum, Aí você não deixa o lugar para o chefe. uhum. Aí o marido vai embora e acha ruim, né? Entendi. Tem um Mas e monte de quando não tem coisa. espaço, Silvana, por exemplo? Põe uma mesa menor, redondinha, Troca de mesa. Uhum. troca de mesa, diminui um pouquinho. Às vezes a Manda para mesa o marceneiro, arruma, né? tem que ser, tem que ser proporcional ao espaço. Eu fui atender um cliente, foi engraçado porque eles eram os dois muito altos, eles tinham mais de 2 metros cada um, é muito alto. Uhum. E aí, eu fui à casa deles, a mesa de jantar deles, para a sala que eles tinham, assim, imensa. Não dava nem para entrar na sala de jantar, porque a mesa era muito grande. Era maior, eu falo que é peru no pires, sabe? Quando você põe Aham, peru no pires. aham.
Ele falou, mas como eu faço? Eu ganhei do meu tio, que é meu padrinho, como que eu vou fazer para jogar fora a mesa? Eu não posso. Bom, ele falou, não, eu vou dar um jeito. Eu falei, chama um marceneiro, ele vai fazer um bom trabalho, você vai cortar a mesa, nem vai aparecer, vai diminuir um pedaço. Pronto. Eles moravam num apartamento inteiro, devia ter 65 metros quadrados. Você imagina aquela mesa de quase 3 metros de comprimento. Não fazia. Total. Metade do apartamento era a mesa. Aí, olha só que ele me ligou, falou depois de um tempo, falei, e a mesa? Ele falou, você não sabe o que aconteceu. Nós estávamos no elevador. Uma pessoa estava falando que ia trocar a mesa dele, que ele tinha ganho, que ia trocar por uma mesa menor. Ele queria uma mesa menor, ele tinha mesa menor, ele queria uma maior que ele ia mudar. A mesa era do mesmo lugar que ele tinha comprado. Era igual, Não acredito. idêntica. Ele encontrou porque ele se abriu para a vontade de ter o universo Conspirando. aquilo que ele precisava ter. Olha que legal. Que maravilha. E eles trocaram? Lógico, na hora ele trocou, não precisou nem falar nada pro Que tio, ótimo. porque ele falou, mas quando vem visita no meu... Gente, quando vem visitar na sua casa, quantas vezes por ano eles vêm? Umas 5 ou 6. E nos outros 360 dias você fica mal. É isso? Né? Exatamente. Isso é uma grande coisa que você falou. Muita gente faz uma casa pro dia que vai receber. Só que assim, 360 dias do ano você não recebe ninguém, né? Não recebe 5 ninguém, dias no fica ano você sozinho. talvez receba alguém na sua casa. E E pior, tá tudo errado. a pessoa não utiliza a sala mais bonita, mais importante, que é para visita. Exato, não É o quê? existe. Ela é a coitadinha que não pode aproveitar a coisa boa que ela tem? Claro, a casa tem que ser usada da melhor forma por quem mora, né? Os Tem seus gente que melhores jogos, os mora seus melhores pratos, tem que ser para você e tua para família, você, né? é todo dia, É. né? Não é que precisa ser o mais caro, o mais luxuoso, não é isso, mas Não, tem mas que ser o que você bonito, mais melhor, gosta. né? O que você mais gosta, usa para você, e não para o dia que você vai receber alguém, né? Tudo bem, Você tem que. tem um prato de porcelana que se você deixar na cozinha pode ser que machuca e vai sumir, vai embora. Claro. Mas se você puder usar, vai ser muito bom, vai trazer uma ótima energia para você. Né, Renata? Sim. O que mais Eu, quer saber? eu ia te perguntar. Para a fluoralergia, de que forma o design de interiores se conecta, mas isso a gente pode fazer isso em conjunto, né? Como que a gente pode trabalhar o design de interiores com o Feng Shui? Seria feito um projeto em conjunto com você, né? Você também faz esse trabalho. Tem que ser junto. E eu tenho um prazer enorme, porque assim, eu não vou criar nada, eu só vou dizer se está correto ou não e como poderia ser. Aí o arquiteto vai criar, porque esse não é o meu problema. É problema dele. Criar para ter a melhor solução. Uhum. Eu posso dizer o que eu acho que está correto naquele lugar, mas é o arquiteto que vai fazer. Aliás, normalmente depois que eu faço um projeto para o cliente com o arquiteto, ele acaba me procurando para fazer para ele. E aí Para ele ele vê a mesmo. importância e ele acaba aprendendo. Nem que seja o primeiro curso, porque isso já vai mudar de um tanto a vida dele, da família dele, e ele vai atrair pessoas com a mesma energia, que são pessoas prósperas, pessoas que ele vai levar prosperidade, levar felicidade. Você só vai atrair aquilo que você já é. E você acha que fazendo o curso com você, Silvana, nós ficamos aptos a fazer um projeto de Feng Shui? Assim, Eu vou te falar. Quanto tempo você demorou para ser arquiteta? sim, 4 anos. 4 anos. No primeiro ano, você fazia projeto maravilhoso? Você já era apto? Não. Sim, entendi. Não vai ser no primeiro curso. É impossível, nem que eu queira. Mas algumas dicas você já vai saber. Não colocar um sofá de costas. Muitas. Olha, Não usar, por exemplo, eu vi que você fala de usar vidro na escada, que é algo que traz instabilidade, né? escadas de vidro, né? Muitos arquitetos colocam a escada fica maravilhosa, né? Fica linda, linda de morrer, mas ela é insegura.
Ela não traz Uhum. segurança para ninguém da casa. Aí, com certeza, a vida vai decair, a vida daquelas pessoas. Eu já fiz projetos lindíssimos que as pessoas viveram nessa casa cinematográfica, saiu linda na revista, né? Uhum. Saiu linda no livro do arquiteto, mas a família se separou, a família perdeu todo, né? Tô pensando agora se eu fiz algum projeto que se separaram, mas acho que não. Por exemplo, também uma escada sem corrimão, sem guarda-corpo, também Ah, é muita traz a insegurança. estabilidade, né? Sim, para fazer uma escada, hoje em dia tem escadas lindas, eu tenho visto escadas feitas com tudo de vidro, fica linda, como um guarda-corpo de vidro, fica bonita, fica leve, sabe? Um Uhum, aspecto bem uhum, legal. Escadas vazadas não são bem-vindas, porque a uhum. energia não flui, traz insegurança. Se você tiver um negócio, eu já fui fazer, por exemplo, um cabeleireiro que tinha uma escada de vidro e vazada. Ninguém subia no segundo andar, ninguém. Que coisa. Uhum. E aí eu falo, então você coloca ou um tapete, alguma coisa, fecha pelo menos o meio da escada para a pessoa sentir segurança. Ninguém sobe. Isso não são nem as pessoas que vão, os clientes. Os outros, os cabeleireiros, não queriam ficar lá em cima de jeito nenhum, porque traz Entendi. Faz insegurança. todo sentido. Sim, faz todo sentido. É. Agora eu vou estar dando cursos online e curso online ao vivo. Então, para quem Uhum. quiser, se quiser entrar no meu Instagram, eu vou estar toda hora falando das novidades. Agora eu estou fazendo uma coisa bem legal, que é um programa, um desafio de 21 dias. Todos os Isso, dias me conta sobre esse é desafio. muito bacana. Todo mundo pode fazer, mesmo quem está chegando agora. Nós estamos, amanhã é o quarto dia. Uhum. E todo mundo pode fazer. O que a pessoa vai fazer? Ela pode assistir os anteriores, 15 minutos, são 15 minutos cada um, e já se prepara para poder seguir e fazer os 21 dias, porque o resultado é incrível, incrível. Nós vamos trabalhar com afirmações e com as áreas do Baguá dentro do seu quarto, onde você vai Ah, que trabalhar o joia. seu desejo. Amanhã é o dia de interiorização e de fazer uma bênção para os seus pedidos, para cada área do Baguá. Muito legal. Que bacana. Eu vou fazer. Que horas que é mesmo, Silvana? É às 8 horas da manhã, das 8 às 8 8 e da manhã. 15 Quem puder ver, se não, está lá, está no meu no Instagram, está no destaque, e está também no, como chama aquele outro, no Story, no mesmo dia, Uhum. e nos destaques, e é isso. Tá. Fica Eu vou, gravadinho, eu vou. Daqui a pouco a gente tem que finalizar, porque senão eu não consigo tá acabando. salvar, né? Deixa eu tentar. Tá lotado de perguntas aqui, eu vou tentar que a gente consiga responder algumas rapidinho. Eu acho que a gente vai ter que marcar mais uma live A qualquer gente dia, marca porque foi outra um com muito prazer. sucesso maravilhoso, um assunto super interessante que, assim, tem muito que se falar sobre esse assunto, né, Silvana? É difícil, assim, em uma hora a gente conseguir falar tanta coisa sobre isso. Eu vi que uma pessoa tinha perguntado se cama-baú, que a pessoa guarda roupa dentro da cama-baú, se isso é Não tem ruim. problema. Não tem problema, às vezes os espaços são bem reduzidos e a gente não tem onde Uhum, guardar coisas. Então, óbvio que não vai colocar, vai usar para colocar lençol, cobertor, uma roupa cheirosinha, gostosa, né? Eu estou falando porque eu já vi uma cliente que o marido dela tinha uma coisa inédita. Ele uhum. tinha toda a oficina mecânica dele inteirinha Que horror! debaixo. Tudo, serrote, furadeira, tudo, tudo, prego, martelo. Então, realmente não é uma boa energia Não, ter debaixo da cama de casal. Já pensou onde ele vai ter uma briguinha com a mulher? Opa, eu, hein? credo. Não, é o que você falou, acho que estando tudo organizado, né, Silvana? As coisas que você realmente usa, gosta, organizado, não tem problema Não, então. cheirosinho, gostoso, não tem problema, não tem problema mesmo. Lógico, o ideal é uma cama que passa o ar embaixo, mas se não tem, não. A gente entende, deixa bem gostoso, bem bonito, bem cheiroso e tá ótimo, Uhum. né? Mantenha a sua casa bonita para você. Aqui uma pessoa fala que morou numa casa de 700 anos também na Itália, que ela morou numa casa que já tinha 700 anos.
Com Imagina. certeza deve carregar bastante coisa, né, Silvana? Deve. E é bom, então, nesse caso, fazer sim uma bênção. Eu comprei uma casa muito antiga para reforma. Meu pai e eu fizemos uma restauração, uma casa muito bonita do século passado. E essa casa tinha uma energia horrorosa. Eu fiz 2 bênçãos para poder iniciar o trabalho. Uhum. Depois desse, e meu pai não acreditava em nada do que eu fazia, nada. Ele viu a bênção. Depois que ele viu a bênção e do resultado que teve a bênção, hoje ele é fã de Feng Shui. Ele fala, você não pode ir lá fazer de novo? Nós vendemos a casa, coisa que nenhuma casa é vendida, e uma outra casa que ele tem, é difícil, não consegue vender há mais de 2 anos, aquela foi vendida rapidinho, entendeu? Então, quando você tem uma boa energia no espaço, você aprende a fazer essas dinâmicas, vamos chamar de procedimentos que você vai dirigir a sua intenção para aquela ação. E você muda a sintonia, muda o nível de vibração daquele lugar. Uhum. Que maravilha. Muito legal. Vou ter muito prazer de poder ajudar todo mundo. Já de assistir essa parte de 21 dias é bem legal mesmo. Bacana, gente. Vamos começar a ver isso. Eu vou entrar, já vou começar amanhã. E infelizmente a gente vai ter que finalizar, senão eu não consigo salvar o vídeo Sim, para sim. colocar no IGTV. Eu vou te chamar para vir aqui em casa, que eu preciso de você aqui. E quero te agradecer, assim, imensamente esse momento que você cedeu pra gente. Um bate-papo maravilhoso, adorei te conhecer pessoalmente. Que bom, que bom. E você é Prazer. realmente uma pessoa iluminada. Obrigada a todos que Eu assistiram a também. gente. Aquele grupinho que então quiser fazer o curso, me manda para a gente tentar fazer um curso com a Silvana. E te agradeço, assim, do fundo do coração. Eu vou ver E com o teu obrigada. pessoal se eu consigo te dar um link para você passar para o pessoal, um Tá link bom? especial para você, tá bom? Tá bom. E daí você solta aí para o pessoal tá Tá ótimo. acompanhando, que te acompanha para você saber quem é que vem através de você e você, assim, muito feliz de estar recebendo todo mundo e você, inclusive, né? Que eu fiquei muito contente de te conhecer pessoalmente também. Gratidão a todo Também, mundo que ficou com Silvana. a gente nessa live e depois a gente pode marcar uma outra para falar mais. Combinadíssimo. Um beijo. Beijo. Tchau, Até minha a querida. próxima. Até. Tchau.